Olá para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você um estudo bíblico que tem como tema a pré-existência de Jesus. Para quem não sabe o que significa a pré-existência é a crença de que o Senhor Jesus, ele já existia antes de nascer de Maria e que ele foi o primeiro ser a ser criado por Deus. Embora este seja um ensinamento bíblico, existe um grupo religioso que prega ao contrário das Sagradas Escrituras. E baseando-se nisso, eu gostaria de primeiramente chamar a sua atenção de uma coisa muito importante a respeito da nossa fé. Toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos, que nós vivemos, que nós seguimos, aquilo que nós pregamos, ela tem que ser baseado em cima de uma coisa, da sola scriptura. Esta é uma frase em latim que significa somente a Escritura. Para você que quer ser um verdadeiro ou uma verdadeira serva de Deus, não aceite nenhum ensinamento contrário às Sagradas Escrituras. Aceite apenas aquilo que a palavra de Deus confirma. Não aceite nenhuma ideia, nenhuma argumentação criada por homem, baseada por homem, fora da palavra de Deus. E mesmo assim, existem argumentações que são trazidas na palavra de Deus que não tem nenhuma conexão com aquilo que está sendo apresentado. Então esse é um ponto que você deve tomar muito cuidado, que nós devemos prestar bastante atenção, porque o próprio Senhor Jesus advertiu que muitos falsos profetas sairiam para o mundo afora. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo tempos que as profecias estão se cumprindo. E que os homens se recusariam a dar ouvido à verdade e se entregariam a fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. E é por isso que eu estou chamando aqui a sua atenção, para que você possa se manter apenas naquilo que está escrito. Porque a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Se nós não atentarmos apenas para o que está escrito e crermos no ensinamento contrário à palavra de Deus, o que vai nos restar é pegarmos a Bíblia Sagrada, jogarmos dentro da lata de lixo, tacarmos álcool ou gasolina e tacar fogo. E reescrever as Sagradas Escrituras. Isso aí não é algo que foi nos dado, essa missão não foi nos dada, porque as Sagradas Escrituras, ela já foi escrita, ela já está pronta para poder mostrar à humanidade a verdade de Deus até a volta do Senhor Jesus. Então nós fomos chamados para irmos proclamarmos o Evangelho e não deturpar o Evangelho, não reescrevermos o Evangelho. Mas eu gostaria de ver com você aqui, dentro da Bíblia Sagrada, onde que está, a primeira prova bíblica de que o Senhor Jesus, ele existiu antes de nascer com Maria. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus disse que façamos, nós podemos vermos aqui claramente que ele estava se referindo a uma segunda pessoa. Mas aqui, pessoa é essa a qual Deus estava dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Será que ele estava aqui se referindo a um anjo? Com toda certeza não era. Por quê? Porque não existe em nenhuma parte da Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um único versículo que afirme que os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe nenhuma passagem que prove isso. Mas quando Deus disse aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo isso a uma pessoa que era a sua imagem e semelhança, a qual ele havia criado a sua imagem e semelhança. E para que nós possamos descobrirmos, que pessoa é essa que estava ali ao lado de Deus,
Eu gostaria de convidar você agora para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha que interessante, como que a palavra de Deus ela é verdadeira, como ela nos deixa, ela nos mostra a verdade de uma forma assim tão clara, né, tão incontestável. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando a respeito de quem? Está falando a respeito do Filho de Deus, né? A palavra de Deus está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. E o que Deus disse lá? Ao formar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível. Então, que pessoa é essa que estava com Deus ali no momento que ele estava fazendo o homem, né? Que ele criou o homem? O Filho. Isso aqui é bem claro mediante a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que está me assistindo que se nós negarmos este ensinamento, nós estamos negando a verdade, né? Porque a Bíblia diz: a tua palavra, ela é a verdade, né? Mas essas pessoas que não acreditam na pré-existência do Senhor Jesus, que trazem uma doutrina contrária, um ensinamento contrário à palavra de Deus, qual é a explicação que eles dão para essa passagem do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Eles afirmam que Deus, ao declarar isso, ele estava ali usando um plural majestático. O que é um plural majestático, né? O plural majestático ele ocorre quando os pronomes pessoais, no singular, eles são substituídos propositalmente pelos pronomes do plural, para amenizar a fala. Eu vou trazer aqui para você um exemplo. Fica, por exemplo, assim, de uma forma mais conveniente, uma autoridade dizer vamos fazer do que ela dizer vou fazer, pois a primeira forma ela é mais modesta, né? Esta é a afirmação de que as pessoas que não creem na pré-existência do Senhor Jesus, essa é a defesa que eles trazem, né, para poder sustentarem a sua falsa doutrina. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, em primeiro lugar, o seguinte: eles não estão trazendo uma argumentação bíblica para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha, veja bem, eles estão trazendo uma argumentação humana. Essa visão do plural majestático, realmente, em várias partes da Bíblia, nós encontramos plural majestático, não podemos negar isso. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não se encaixa o plural majestático. De forma nenhuma, essa passagem pode ser interpretada como ali fosse um plural majestático. Por que que não? Para te provar que não, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora comigo, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, onde que a santa palavra do Senhor, ela nos diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Podemos parar por aqui. Essa afirmação bíblica que eu quero mostrar para você. A palavra de Deus, ela está dizendo que é impossível que Deus minta. Isso aqui é neste texto ou em qualquer contexto da Bíblia Sagrada. É impossível que Deus minta. Então, se Deus estivesse ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, usando o plural majestático, ele estaria mentindo. E a palavra de Deus diz: é impossível que Deus minta. Então, com quem você vai ficar? Você vai ficar com a Escritura, com somente a Escritura, ou você vai ficar com uma argumentação humana
que tem o propósito de torcer a verdade de Deus. Eu volto a repetir, a argumentação deles não é uma argumentação bíblica dentro da palavra. Tanto porque se for procurar dentro da palavra de Deus uma argumentação para poder provar que Jesus não existiu antes de nascer de Maria, não tem como provar essa doutrina, porque a Bíblia ela não dá base para ela, né? O que eles conseguem fazer é trazer passagens bíblicas para tentar confundir a argumentação. Mas se você examinar minuciosamente as passagens que eles apresentam, elas não têm absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo apresentado. Essa é uma coisa que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né? Então nós vemos que aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não está sendo usado o plural majestade. Na verdade, quem faz essa afirmação são os judeus ortodoxos, pessoas que não reconhecem o Senhor Jesus como Messias, que nunca creram que o Senhor Jesus ele estava com o Pai antes da criação e que também não creem que hoje ele está sentado à direita de Deus. E também essas outras religiões agora criadas por homens que têm como objetivo de poder tentar transformar a verdade de Deus em mentira. Eu quero pedir para você que tome bastante cuidado com isso. Isso é muito sério e nós já estávamos prevenidos pelo Senhor Jesus que no fim dos tempos muitos falsos profetas sairiam para o mundo afora com esse objetivo, ok? Agora eu gostaria de perguntar para você o seguinte: antes de nascer de Maria, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo? Abra comigo agora sua Bíblia no livro de no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus ela é muito clara. Olha o que o Senhor nos diz. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito. Em cima desse versículo, eles vão tentar também te apresentar uma dedução humana, não uma contestação bíblica coerente com a verdade. Então, eu volto a repetir para você que está me assistindo. Você, como servo e serva de Deus, você tem que ter um posicionamento no seguinte sentido. Ou a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, ou você pode julgar lá fora e se tornar um ateu. Porque se o que está escrito não tem valor para você, não tem sentido ter a Bíblia. Ah, mas isso aqui está sendo interpretado errado. Como está sendo interpretado errado? Passagens que são tão claras. E nós vamos ver aqui, né, onde se encaixa essa afirmação que está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Quando Jesus esteve neste mundo antes de nascer de Maria, em que época ele esteve? Agora eu quero convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 56. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 56. Olha o que o próprio Senhor Jesus nos afirma. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. O próprio Senhor Jesus disse que Abraão o viu pessoalmente, né? Eu vou voltar aqui, no versículo 55. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Você pode perceber que aqui no versículo 57, os judeus, eles entenderam claramente o que o Senhor Jesus estava dizendo. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão, estão aqui fazendo uma afirmação. Eles entenderam que Jesus estava dizendo para eles que ele havia visto Abraão, que ele havia se encontrado com Abraão. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, que antes que Abraão existisse, eu já existia.
Agora, como você pode falar que isso aqui é uma interpretação errada, meu querido? Tome muito cuidado com os falsos profetas, né? O que está em jogo é algo muito importante, que é a palavra de Deus, que é a crença na verdade, que é a sua, a minha, a nossa salvação, a salvação de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e desrespeitá-la da forma que essa gente está fazendo, não. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia muito grande. E olha aqui então no versículo 59. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Os judeus, eles entenderam tão bem o que o Senhor Jesus disse, que a reação deles foi essa: pegarem pedras para poder atirar nele, né? Então nós vemos aqui, quando Jesus esteve neste mundo, antes de nascer de Maria, a única coisa que eu posso afirmar para você, com toda certeza dentro da palavra de Deus, não vou dizer que foi a única vez, mas uma vez que nós podemos ver aqui com clareza, foi nos dias de Abraão. Há pessoas que creem que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus. Eu não vou afirmar isso. Eu não tenho base bíblica para poder afirmar isso. Mas eu posso afirmar para você, mediante as Escrituras Sagradas, que nos dias de Abraão, o Senhor Jesus esteve nesse mundo e encontrou-se com Abraão. É claro que ele não se encontrou como Jesus ou como Yeshua, mas o fato é que ele, a pessoa dele, encontrou-se com Abraão, no período ainda que Abraão estava vivo neste mundo. Então eu gostaria de pedir para você o seguinte: baseie-se a sua fé somente nas Escrituras. Tome cuidado com os falsos profetas. Isso é algo muito grave. Isso é algo que pode fazer uma diferença total na sua vida, no sentido negativo, de você perder a sua salvação. Agora, como o Senhor Jesus, ele era chamado lá na criação. Vamos abrir agora no livro de João, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando o Senhor Jesus estava com o Pai, ali na criação, ele não era chamado de Yeshua, de Jesus, ou de nenhum nome que ele recebeu aqui como homem. Não era chamado de Emanuel, mas ele era chamado do Verbo. Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas espera aí, como o Verbo era Deus? Como assim o Verbo pode ser Deus? Significa que existe dois deuses? É isso que a Bíblia está dizendo? Será que é esse sentido que a palavra de Deus está nos trazendo aqui? Eu afirmo para você que não. Eu vou te explicar dentro das Sagradas Escrituras como que o Verbo era Deus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 16. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim claramente: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Né? Aqui Deus está falando com Moisés a respeito de Arão, seu irmão. Né? Ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deus está dizendo aqui que Moisés seria como Deus diante de Abraão. Mas Moisés era Deus. Vamos abrir agora também no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Olha como é clara a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão será o teu profeta. Diante do Faraó, Moisés ali era Deus. Mas Moisés era um homem ou era um Deus? Por quê que a palavra de Deus está dizendo aqui que ele era Deus? É porque naquele momento, naquela missão a qual Deus havia lhe confiado,
ele era a representação máxima de Deus diante do faraó. Você está entendendo isso? Como isso é tão claro? Ele era a representação máxima de Deus. Por isso que a Bíblia está falando aqui. Eu te tenho posto por Deus sobre o faraó. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, significa que o verbo era a representação máxima de Deus na criação. Mas eu queria saber de uma coisa. Será que Deus, ele não poderia ter criado todas as coisas sozinho, sem ter a ajuda do seu filho, sem ter o verbo ter criado todas as coisas? Claro que poderia. Claro, com toda certeza, né? Mas então, por que ele não criou? Para que se cumprisse o que está escrito aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Abra sua Bíblia agora comigo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Olha que interessante. Para que se cumprisse isso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Foi a vontade de Deus que assim fosse. Agora, você vai contestar com Deus? Você vai achar ruim com Deus porque ele decidiu permitir, porque ele deu poder e autoridade ao seu filho para poder criar todas as coisas, para que nele fosse criado todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestados. Você vai contestar isso com Deus, meu irmão? Você vai contestar que tudo foi criado por ele, pelo Filho, e para ele, né? Por que tudo por ele e para ele? Porque depois, né, que Deus ele já sabia o que seria do futuro da humanidade antes mesmo de ter criado o homem. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia, ele é onisciente. Deus sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, já sabia. Mas então por que Deus criou o homem mesmo assim? Sabe por quê? Porque lá no final de todas as coisas, ele também sabe que vai valer a pena. Que valeu a pena ter criado o homem. A sua criação, aquele que ele criou, sua imagem e semelhança. Pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, valeu a pena. Porque Deus é tremendo, misericordioso, maravilhoso, e ele nunca desistiu de cada um de nós. Entende? É por isso que valeu a pena. Agora, como eu disse para você, essas pessoas que pregam contra a pré-existência do Senhor Jesus, eles não têm nenhuma base bíblica concreta para poder dizer, para poder afirmar que o Senhor Jesus ele não pré-existiu. Mas, entretanto, existe uma passagem no livro de Isaías em que dá a entender que eles usam para poder dizer que Jesus não estava com o Pai, que Jesus não criou todas as coisas, para poder anular essa passagem. Mas nós vamos aqui ler essa passagem, vamos analisá-la dentro da palavra de Deus, e você vai entendê-la perfeitamente, você vai entender perfeitamente o que Deus estava dizendo. Essa passagem está no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Eu vou ler para vocês aqui, conforme está escrito na Bíblia judaica, ok? Diz assim: eis o que diz Adonai, seu Redentor, ele que o formou no ventre. Eu sou Adonai, o Criador de todas as coisas, que estirou sozinhos os céus e estendeu a terra toda por si mesmo. Por que eu estou lendo aqui na Bíblia judaica? Porque há traduções que não aparece essa palavra sozinho. E é justamente em cima dessa afirmação
que aqueles que pregam contra a pré-existência, essa argumentação que eles usam para dizer que Jesus não estava com o Pai na criação. Você entende? Por isso que eu quis ler há Bíblias que tem essa palavra em outras traduções, né, mas há muitas traduções que não aparece a palavra sozinha. Eu fiz questão de apresentá-la aqui para poder mostrar para vocês que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é clara, nós não precisamos inventar desculpas para isso, para aquilo, argumentação humana, coisa nenhuma. A própria palavra de Deus, por si só, ela se explica. Por quê? Porque ela é a inspiração de Deus. Ela é a direção, a revelação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós podemos ficarmos tranquilos na nossa fé. Porque a palavra de Deus ela é suficiente para poder nos revelar a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele revela a verdade a todos aqueles que querem conhecê-la, né? Então vamos à explicação. Então, como explicar que Jesus estava com o Pai na criação, quando, aqui em Isaías capítulo 44, versículo 24, Deus fala que ele sozinho, ele estirou os céus e estendeu a terra toda por si mesmo. Vamos entender isso. Veja bem, existia um determinado momento na existência, nós não sabemos quando, que Deus, o Pai, ele se encontrou completamente sozinho. Por quê? Porque não existia nada. Ele mesmo afirmou, antes dele nada havia, né? Não existia ninguém antes dele, nada. E depois dele não havia nada. Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ele criou um lugar para a sua habitação. Você concorda comigo? Quem que criou os céus? Qual que é o lugar da habitação de Deus? O céu, não é? Então, a primeira coisa que Deus fez, ele criou o lugar da sua habitação, que é o céu. Mas se nós observarmos aqui Isaías 44, 24, você pode observar que a palavra céu aqui está no plural. Isso aqui não é um plural majestade, ok? Isso aqui, Deus está falando que ele criou os céus, que ele estirou sozinho os céus, né? Qual os céus que existem? A palavra de Deus nos afirma que nós temos 3 céus, né? Qual Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu. O 3º céu é o lugar da morada do Altíssimo, né? Nós temos o 2º céu, que é o universo, e o 3º céu, e o 1º céu é o céu atmosférico, o qual nós podemos vê-lo durante o dia aqui no nosso planeta, né, quando está de dia. Então são esses os 3 céus, né? Então, aqui de acordo com Isaías 44, versículo 24, ele diz que eu, Adonai, o Criador de todas as coisas, que estirou sozinho os céus e estendeu a terra por si mesmo. Então ele criou o céu, o 3º céu, que é o lugar da sua habitação, e, consequentemente, criou também todo o universo, que é a Terra. Mas, entretanto, no universo não havia nenhum planeta, não havia sol, não havia estrela, não havia nada do que há. E a Terra também era sem forma e vazia. Estava tudo na mais completa escuridão. Ele estendeu o céu e explanou a terra. É só isso que ele havia feito. Havia água sobre a face do abismo, tudo explanado. Não havia nada criado. Ele apenas criou os céus, sem as demais coisas, e a terra. Isso aqui está claro. Nós podemos ter essa confirmação. Abra em sua Bíblia comigo agora, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha como que diz. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Então, quando aqui Isaías, capítulo 44, versículo 24, ele diz que ele sozinho, ele estirou os céus e estendeu a terra por si mesmo, aqui Deus não estava mentindo. Deus não é mentiroso. Ele sozinho fez todas essas coisas, né? Ele fez os céus, o céu dos céus, que é o lugar da sua morada, o universo sem nada, e a terra
sem forma e vazia. É o que está dizendo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E após ter feito isso, qual foi o próximo passo de Deus? Deus então criou o primogênito da criação, quer dizer, o primeiro ser vivo a existir. E quem é o primogênito da criação? O seu Filho amado. Né? E quando ele criou o primogênito da criação, aí se cumpriu, lá Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você está vendo como que a palavra de Deus ela não se contradiz? Nós temos é que entender, né, como é que as coisas foram feitas, como que Deus criou todas essas coisas. Né? Então, Isaías, capítulo 44, versículo 24, aqui não está falando nada contra a pré-existência, não, pelo contrário, o que está dizendo aqui é verdade. Deus criou sozinho, ele estirou sozinho os céus e estendeu a terra por si mesmo. E você pode ver aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz: e a terra tem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Então nós não vemos aqui nada que se contradiz. Né? Deus não se contradiz na sua palavra, ele muito menos é mentiroso. Né? O que nós temos que tomar cuidado, eu volto a repetir, e vou repetir sempre, que nós devemos tomar cuidado é com os falsos profetas, que querem deturpar a palavra de Deus a qualquer preço. Eles querem te enganar, eles querem te tirar da verdade. Né? Eu até acredito que existem pessoas que creem que Jesus não pré-existiu, até por falta de conhecimento. Não que eles queiram blasfemar contra Deus. Mas aqueles que são sinceros, ao analisarem a palavra de Deus, eles têm a humildade de voltar atrás. Falar, não, eu errei, eu volto atrás, realmente eu estava enganado. Isso é agradável a Deus. Mas aqueles que foram uma vez iluminados, né, que foram participantes do dom de Deus, do Espírito Santo, e negaram a verdade, endureceram seu coração, é impossível renová-los outra vez para o arrependimento. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. Então eu peço a você que está me assistindo que você tome muito, mas muito cuidado nas suas decisões. Tome muito cuidado antes de se voltar contra a palavra de Deus, porque isso pode implicar em algo muito sério. Isso pode riscar o teu nome no livro da vida. Agora eu gostaria de convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24. Gênesis, capítulo 32, versículo 24, certo? Ainda, baseando-se ainda nessa passagem aí de Isaías 44, 24, né? E Colossenses 1,16, eu gostaria de ler para você aqui dois versículos interessantes, que diz assim, Gênesis 32, 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Perdão. Agora aqui é Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então Deus disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Né? Por que eu estou apresentando para você aqui essa passagem? Porque aqui no versículo 24 está falando aqui que Jacó lutou com um varão, a tradução que fala com um homem. E aqui no versículo 28, ele está dizendo que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Né? Então, como assim? Deus desceu do céu e lutou ali com Jacó? Não. Ali quem estava lutando com ele era um anjo na forma de um homem. Correto? Então, por que eu estou mostrando para vocês isso aqui?
Porque este anjo, na forma de um homem, ele era a representação máxima de Deus naquele momento diante de Jacó. Assim como o filho foi a representação máxima de Deus na criação. Né? Ali, quando nós vemos ali no livro de Gênesis, capítulo 1, né, que nós vemos aqui, por exemplo, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ali quem estava dizendo isso era o Verbo, né? Estava dizendo, ele ali era a representação máxima de Deus em todas as coisas. Por quê? Porque eu volto a repetir para você não pode esquecer disso, como está em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Né? Em quem? No primogênito da criação. No Filho de Deus, que ali ele não era conhecido como Yeshua ou Jesus, mas como o Verbo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, olha aqui, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então depois que Deus criou ali o Filho criou todas as coisas. Então ele criou os anjos, criou tudo que existe no céu, aí ele criou o universo, criou os planetas, as estrelas. Aqui nós vemos no livro de Gênesis que relatava tudo na ordem que todas as coisas foram criadas, correto? E foi por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus então disse ao Verbo, ele disse ao seu Filho, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Porque ele junto com ele, quer dizer, ali o Filho disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque junto com ele estava quem? O Pai. E o Filho, ele era o quê? Ele era não, vamos corrigir aqui, né? Ele é o quê? Ele era e continua sendo a imagem e semelhança de Deus. O único ser que é a imagem e semelhança de Deus é quem? O Filho e o homem. O Verbo e o homem. Né? Relembrando vocês, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo como isso é tão claro, meus irmãos? Então eu quero pedir você para tomar muito cuidado com os falsos profetas. Né? Eles trazem também uma outra argumentação de que crer na pré-existência é crer na Trindade. Né? Isso é um jogo que eles fazem para poder tentar confundir a mente das pessoas. Né? Mas eu pergunto para você, o que é a Trindade? A Trindade ela é a crença em três pessoas distintas, em três deuses, e que formam um só Deus, um único Deus. Todos nós sabemos que isso não é verdade, que essa doutrina, os apóstolos nunca pregaram, o Senhor Jesus nunca ensinou nada disso, ela foi criada no ano 325, no concílio de Nicéia. Mas, entretanto, o que eles fazem? Né? Eles pegaram a doutrina verdadeira, porque a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela prega de acordo com as Escrituras. E o que a Escritura nos diz a esse respeito? Que existe um só Deus. Por que existe um só Deus? Porque Deus é um ser único. O ser, para ser Deus, ele não pode ter ninguém acima dele. Essa característica o Filho não tem, e nenhum ser que foi criado tem essa característica. Né? O Filho tem um Pai que está acima dele. E tudo que foi criado tem um Filho, o Verbo, que está acima dele. E o Pai também. Né? Agora, o Pai, ele não tem, Adonai não tem ninguém acima dele. Então é isso que faz ele ser Deus. Antes de mim, ninguém existiu. Então quer dizer, ele é o único e verdadeiro Deus. Então existe um só Deus. Deus é o único ser
ímpar que existe, né? Existe também o Filho, que também é uma pessoa, né? É uma pessoa, mas entretanto ele não é Deus. Ele é Filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele era um ser divino, que depois veio ao mundo como um homem, certo? E também o Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, vamos analisar aí o que a palavra de Deus nos fala, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós temos aqui uma definição bem clara a respeito do Espírito Santo, bem clara. Lucas 24, 49, né? Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele não é uma pessoa, mas é o poder de Deus. Uma vez uma pessoa me disse: eu acredito que o Espírito Santo seja além do poder de Deus. Isso é uma coisa que você acredita, essa pessoa, mas não é isso que está escrito. O verdadeiro cristão, ele tem também como regra na sua fé o seguinte: não ultrapasseis as Escrituras. Você não pode ultrapassar a Escritura. Eu não posso ultrapassar a Escritura. A Escritura ela é bem clara, direta, definitiva. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. O poder que foi derramado sobre os homens, ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então a igreja verdadeira, ela não crê na Trindade. Nós não apresentamos aqui Trindade nenhuma, mas sim a verdade das Escrituras, que existe um só Deus, que o seu Filho também estava com ele na criação, como uma pessoa, mas não como Deus, mas como ser divino, assim como os anjos também são seres divinos, né? E que o Espírito Santo é o poder atuante de Deus. Então, nós não temos culpa se os trinitarianos, eles pegaram o ensinamento bíblico da pré-existência e acrescentaram sobre ele heresias, né? Como fazendo o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Nós não temos culpa disso. O que eu posso dizer a você: acautelai-vos com os falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas, que acrescentam a palavra de Deus, e não foi isso que Deus mandou fazer. Eles acrescentam a palavra de Deus. Eles querem deturpar a palavra de Deus. Eles querem ensinar aquilo que Deus não revelou. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está me assistindo, a nossa salvação é uma coisa muito preciosa. É algo muito valoroso. O sacrifício de Jesus foi um preço muito, mas muito, muito, muito alto que foi pago. Nenhum de nós, por mais que nós nos esforcemos, nós conseguimos ter ideia do valor que custou para Jesus a nossa salvação. E ele veio ao mundo como homem. Obrigado ao grande Deus, Adonai. Agradecemos a Deus, obrigado pelo Senhor existir, pelo Senhor ter criado a ti mesmo, ter criado o teu Filho amado, por ter enviado o teu Filho amado ao mundo, pelo Senhor, por através do teu Filho ter criado todas as coisas, ter nos criado, ter enviado o teu Filho amado ao mundo, para nos deixar os ensinamentos verdadeiros do Pai. O Filho que voluntariamente entregou a sua vida na cruz no Calvário por amor a cada um de nós, e que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Nós só temos que ser agradecidos a Deus, porque o Pai o ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele nunca obrigou ninguém a nada. Ele nunca obrigou ninguém a nada. Uma outra coisa que você quebra é essa não crença na pré-existência. Veja bem, Deus nunca nos tratou como objetos, mas Ele sempre nos tratou como filhos
Ele sempre procurou nos resgatar depois que caímos do pecado. E ele, depois que o homem pecou, já que o homem pecou, eu vou criar então um outro homem, um filho meu, na barriga da mulher, e vou mandá-lo para o mundo como se ele não tem que querer. Ele não tem que querer. Eu vou mandar e acabou. Ele não é nada para mim. Não, Deus não fez isso. O Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele já pré-existia, ele já sabia também o que ia acontecer, e ele voluntariamente se entregou por sacrifício na cruz do Calvário, por você e por mim. Deus não tratou como um animal, embora ele seja chamado Cordeiro de Deus. Ele aceitou ser o Cordeiro de Deus. Ele não foi obrigado a ser o Cordeiro de Deus. Ele aceitou ser o Cordeiro de Deus. Ele aceitou a verdade, a vontade do Pai. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu quero dizer para vocês uma coisa para poder finalizar essa mensagem. Qualquer argumentação que esses pregadores contra a pré-existência te apresentar, ou elas estão baseadas numa interpretação humana, como foi lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, apresentando ali um plural majestade, que nós vimos que aquilo ali não se encaixa no plural majestade, que estaríamos fazendo Deus de mentiroso. Ou então eles vão pegar uma outra passagem bíblica para fazer uma comparação que não serve como exemplo dentro daquilo que está sendo apresentado. Então você tome muito cuidado com isso. Porque eles são manipuladores, são ardilosos, e no seu propósito de trazer o engano, eles não medem sacrifícios para isso. Pode ser que agora, depois que eles verem essa mensagem, eles vão querer arrumar uma outra desculpa lá para Gênesis 1:26, né? Porque agora que foi provado pela Sagrada Escritura que essa argumentação deles não tem nenhuma sustentação. E a atitude delas é essa, quando nós vimos lá, quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou. A atitude deles é essa. Depois que são contrariados, eles querem pedras para nos apedrejar. Todos nós que estamos pregando a verdade. Eu quero deixar para você aqui este ensinamento, para a sua reflexão. Ore e peça a Deus. Analise essa mensagem. Veja se eu preguei alguma coisa aqui fora das Sagradas Escrituras. Se eu trouxe aqui alguma interpretação humana. Se eu trouxe aqui alguma interpretação pessoal. Se eu apresentei para você aqui alguma coisa que não tivesse uma base bíblica. Ok? Porque todo aquele que prega a verdade, ele sempre se baseia dentro da própria verdade. Certo? Então nós devemos, eu quero pedir para você, tome muito cuidado, baseie a sua fé, baseie a sua vida, os seus ensinamentos, o seu modo de viver, somente, pela sola Escritura, somente a Escritura, ok? Eu deixo para você aqui essa reflexão, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.